Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de dezembro de 2021. Há uma maneira de transformar conservadores em liberais e envolve o super-homem. Parece que as crenças políticas de muita gente não são assim tão fixas quanto isso, ou pelo menos é essa a conclusão de um novo estudo, que mostra como transformar conservadores em liberais. De acordo com as experiências da equipa do psicólogo Tony Barg, que foram relatadas no livro Antes de Fazermos, as razões inconscientes pelas quais fazemos o que fazemos, parece que o truque passa por um exercício hipotético em que os conservadores imaginam que são o super-homem, de acordo com o IFO Ciência. Um grupo dos inquiridos foi instruído a imaginar como seria ser tão invencível como o super-homem, ser à prova de bala, ter força sobre-humana ou poder cair de um penhasco sem se magoar, enquanto outro grupo só imaginou que conseguiria voar. Os participantes tiveram depois de responder a questões relacionadas com as suas crenças políticas, como por exemplo se hesitariam fazer grandes mudanças na ordem social ou se é uma boa ideia que alguns grupos tenham mais vantagens na vida do que outros. As opiniões dos liberais não mudaram. No entanto, as crenças dos conservadores tornaram-se mais socialmente liberais do que eram, apesar de brevemente. Os autores argumentam que esta é a primeira experiência que mostra que muitas das políticas conservadoras se baseiam no medo e que aumentar a sensação de segurança torna as pessoas menos conservadoras. Tony Barg argumenta no livro que estes resultados são um exemplo de como os humanos ainda se baseiam nas duras lições retiradas ao longo da evolução. A ambição fundamental pela segurança física é um legado poderoso do nosso passado evolucionário. Exerce a influência universal na mente enquanto esta navega e responde à vida moderna, frequentemente de formas surpreendentes, como em Quem Votamos, escreve Barg, citado pelo Business Insider. Esta investigação vai ao encontro de pesquisas anteriores que já mostraram que para tornar liberais em conservadores, a única coisa que é preciso fazer é assustá-los. Num estudo, os investigadores pediram a estudantes para pensarem na própria morte antes de responderem a um teste sobre as suas crenças políticas. As conclusões mostraram que se tornaram mais conservadores em temas como a pena de morte ou o aborto. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o progresso na questão 779. A força para progredir, aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. No livro Roteiro Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece sobre o progresso, quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra. O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quanto tempo despenderá, desse modo, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte da forma somática não modifica, de imediato, o espírito que lhe usufrui a colaboração. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra.
Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação é como se fora a entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas, não se elevam à altura. Aguardam um momento de novo regresso ao ninho carnal para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais, imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação, com que devem comparecer no cenário da carne, em momento oportuno. Para semelhantes inteligências, a morte é como que a parada compulsória, por algum tempo, diante de mais altos degraus da escada evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização, que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre, demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem, temporariamente, a noção do tempo. Cristalizam-se, dessa maneira, em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para renascerem, na arena da luta material, com as características do quadro moral em que se coloram, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando, pouco a pouco, as qualidades sublimes com que se transportarão às esferas mais altas. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito e, com essa perturbação, represará na própria alma grande número de imagens que, na zona mental dele mesmo, se digladiarão mutuamente, inibindo, por tempo indeterminável, o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispirítico, por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que, individualmente, causamos à corrente harmoniosa da evolução. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma que no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando, pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos, um dia, os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Balneário Gaivota, 2 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.